Olá, boa noite. O Notícia entrevista hoje o economista Alexandre Schwartzman. Com doutorado na Universidade da Califórnia, Schwartzman foi diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central durante o governo Lula. Passou também pelo setor privado. Foi economista-chefe do Santander e trabalhou no Unibanco. Hoje é consultor e professor do INSPER. Seja muito bem-vindo, professor, mais uma vez aqui ao Notícia. Um prazer estar aqui. Olha, só como curiosidade, um exercício de retórica, eu fui olhar, a última vez que o senhor veio aqui já faz muito tempo, o senhor precisa vir com mais frequência, faz 1 ano e 3 meses, foi em agosto de 2015. Eu pensei, deixa eu ver como é que estava a economia, as expectativas, qual foi a nossa conversa em agosto de 2015. Aí eu voltei atrás, voltei ao roteiro e era o seguinte, naquela época Dilma ainda era presidente, o ministro da Fazenda era Joaquim Levy, o Levy dizia na época que não haveria recessão neste ano de 2016, a taxa de desemprego na época era de 7,5%, hoje já passa de 11%, são 12 milhões de desempregados, né? Ainda havia expectativa de ter superávit primário. A gente sabe que a realidade foi muito pior, né? 170 bilhões de déficit nesse ano, expectativa de 139 bilhões no ano que vem. Mas economista que economista adora uma previsão, embora todas essas tenham fracassado, né, professor? Quais as suas? O pior já passou? O senhor está um pouquinho mais otimista? Só um reparo, eu não gosto de previsão, não. Porque, assim, previsão, particularmente as que a gente tem que fazer sobre o futuro, elas são muito difíceis. Mas eu acho que o pior, se não passou, a gente já deve estar muito perto disso. Eu acho que a perspectiva hoje é de uma certa estabilidade da economia. A gente está aqui... tinha alguma esperança de que a economia parasse de cair no terceiro trimestre. Eu acho que isso daí, os últimos números revelaram que isso não parece ser o caso. Desconfio que nem no quarto, mas acho que a gente pode ter alguma esperança de um crescimento bastante modesto em 2017 e uma melhora ali por volta de 2018. Para colocar um pouco de número, não ficar um negócio tão vago, quer dizer, acredito que a capacidade de um crescimento ali em torno de 1%, um pouco abaixo, um pouco acima de 1%, no ano que vem, 2017, acelerando para alguma coisa 2,5% em 2018, mas obviamente tudo isso dependendo da continuidade do esforço reformista, que está começando agora, mas está realmente muito no começo. Depende do país ser capaz de trabalhar temas como a própria PEC dos gastos, reforma previdenciária, avançar na questão, vou dizer, de como você operacionaliza esse tipo de coisa. Enfim, tem uma agenda imensa para o país, a gente está arranhando a superfície dela nesse momento. Você colocou muitos tópicos, vamos tentar trabalhar um por um. Primeiro, nessa história da recuperação do crescimento. A sua previsão está mais pessimista do que a do mercado, porque hoje saiu o boletim Focus, a expectativa de crescimento para o ano que vem é de 1,23%, mesmo assim abaixo da expectativa do governo, que é de 1,6%, né, a expectativa oficial. E isso vem caindo nas últimas semanas. Por quê? O que sinaliza que essa recuperação, essa retomada será mais lenta do que o inicialmente imaginado? Em parte é um efeito estatístico, né? Porque acho que o que tinha na previsão era de uma estabilidade no final do ano. Como deve cair mais um pouco, tem um pedaço desse crescimento negativo do final de 2016 contamina a estatística de 2017, que é uma média. Então, acho que um pouco é a correção por conta puramente estatística. Entendi, mas eu como acho se que você carregasse, né, essa recessão para o ano que vem. Carrego estatístico para o outro ano, né? Então, é puramente uma questão de você acertar ali o momento da recuperação. Mas que indicadores você está olhando para fazer essa previsão? É o comércio que está mais lento, serviço, indústria, esses números está todos generalizado, quer dizer, isso de alguma forma fica condensado no indicador do Banco Central, o IBCBR, que é uma tentativa de calcular um PIB mensal. Mas, na verdade, ele é formado a partir de um conjunto de indicadores. A gente teve números ruins da produção industrial, a gente teve ruim na venda do varejo, teve um número ruim da pesquisa mensal de serviços, que é um dado novo, mas que engloba o setor que é o maior setor da economia brasileira, quer dizer, serviços responde por aí praticamente 60% da economia brasileira, então é importante saber disso. E todos eles estão, vamos dizer, o que a gente observou é para baixo, então tem um lado o que já foi observado. Mas não é só o que foi observado, é o que vem para frente. O que a gente tem examinado, em que pese certa recuperação da confiança do consumidor, do investidor, etc., né, a gente ainda tem juro muito alto, a gente ainda olha para o salário real vem perdendo fôlego, a gente olha para o nível de emprego, ele segue caindo e deve continuar caindo, então a massa de salário também está desacelerando. Então a gente olha para esse conjunto de indicadores, é difícil imaginar que o consumo vai se reativar num cenário como esse.
É como se houvesse um descolamento quase. Parece que a confiança melhorou entre os investidores e entre os empresários, mas isso ainda não chegou até a ponta, não chegou ao consumidor, às famílias. Quer dizer, elas ainda não estão consumindo, ainda não voltaram a comprar, inadimplência alta, desemprego, renda baixa. Porque, o investidor, não necessariamente ser mais sofisticado, mas quando você está pensando em tomar uma decisão de investimento, você está olhando para um conjunto de coisas. E está olhando para frente. Para frente. E é verdade, assim, você observa que nós não tínhamos um governo, a gente passou a ter um governo. Né? Não é o melhor governo do mundo, mas é um governo que começa a avançar essa agenda. Então você já tem ali um sinal de que não é que você está como um boxeador parado no ringue levando porrada de todos os lados. Pelo menos o boxeador já levantou a guarda dele. Então isso daí é o tipo de coisa que o investidor vai olhar. O país está andando, existe uma equipe econômica que está tentando fazer coisas. Agora, o consumidor, ele está olhando para coisas muito mais próximas a ele. Está olhando o orçamento dele. Está olhando o orçamento, ele está olhando assim, olha, o meu vizinho perdeu o emprego. Eu vou perder o emprego? O pessoal, ali, a minha empresa fez um enxugamento, vai ter outro, não vai? Então, é natural que haja essa retração de consumo, não só porque perderam renda, mas como ninguém, com bom senso, vai entrar em crediário no momento em que ele tem o risco de perder o emprego, que ele está vendo, né, se não ele, a esposa, um dos filhos, perdendo emprego. Então, a gente tem um momento em que o consumo, que é o principal, do lado da demanda, é o principal componente, ele está mais fraco. O consumo do governo tem que estar mais fraco, porque, enfim, a ideia de um ajuste fiscal é exatamente esse. Então, o que sobra? Sobra investimento para tentar trazer o PIB para cima, mas num contexto que tem ainda muita ociosidade na economia. Então, a gente olha assim... É difícil imaginar uma saída para essa recuperação econômica, né? Por isso que a recuperação é fraca. Exatamente, lideraria essa retomada, né? Porque pensou-se antes, eu lembro, alguns meses, a gente falava assim, no setor de exportação, mas o dólar, né, também caiu, então quer dizer... Com o dólar mais fraco, isso mais não fraco, beneficia também. O setor exportador, né? Então, qual é a saída? Não é óbvio, inclusive porque tem que pensar, as exportações podem até ir bem, não estavam indo, apesar do dólar, né? Mas assim, a exposição da economia brasileira ao comércio internacional é muito pequenininha, exportação e importação somadas dão 20% do PIB, então não é uma coisa que... Não tem a força para liderar essa retomada. O que alavanca crescimento no Brasil é consumo e investimento. E nenhum deles está com uma cara muito boa. Por isso a perspectiva de uma recuperação fraca. Até o investimento tem mostrado algum sinal de vida. Ele passou 12, 13 trimestres de queda consecutiva. Segundo tri deu uma melhoradinha. Pode até ser que o dado do terceiro tri venha positivo. Mas assim, é porque ele caiu muito, acho que... Então a base de comparação é muito fraca. A base é baixa e a gente já deve estar chegando a níveis em que a empresa precisa investir. Na verdade, não é nem para aumentar o estoque de capital, é para manter o estoque de capital que eles têm, quer dizer, basicamente cobrir depreciação. Então, no terceiro trimestre, você ainda espera um PIB negativo? O terceiro trimestre, eu acho que o PIB, todas as indicações são de um PIB ainda negativo, não falo nem na comparação com o ano passado, que essa é fácil, essa vai ser negativa, mas do segundo para o terceiro deve ter ocorrido alguma queda, sim. Agora, e qual a sua opinião sobre o governo Temer até aqui? Professor, a agenda que ele e a equipe econômica montaram e propuseram para o Brasil sair da crise está no caminho certo? Acredito que sim, com limitações evidentes, né? Quer dizer, eu acho, inclusive, não dá para esse governo fazer muito mais do que ele está propondo. Primeiro porque o tempo é curto, é um governo que, em tese, duraria 2 anos e pouco mais de 2 anos e meio, né? Já considerando a posse em maio, né? E também porque é um governo que, bem ou mal, quer dizer, ele vai tentar fazer um programa de ajuste, que, vamos falar a verdade, não foi um programa de ajuste que você vendeu para a população brasileira, não foi isso que a gente falou, né? Então, vai chegar com um ajuste, é difícil de você vender o que ele está fazendo sem levar isso para uma consulta popular. A consulta ocorre durante as eleições, esse governo não foi eleito com base num projeto de ajuste fiscal, aliás... O presidente Temer foi eleito junto com a presidente Dilma, que dizia que não faria o ajuste fiscal, tentou fazer, fracassou. Mas, enfim, a verdade é que nem Dilma, nem Temer apresentaram para a população o programa que eles pretenderam implementar. Isso é interessante. Isso gera, de alguma forma, uma crise de legitimidade? Põe sob cheque esse programa econômico? Sim. Veja, tem que... Não dá para a gente pensar que é o sonho do tecnocrata, né? Quer dizer, o tecnocrata vai e fala, não, a gente tem um problema aqui, a gente vai resolver desse jeito. Maravilha. Acho que eu sou um tecnocrata. A gente pode e deve levar essas coisas e falar, não,
A gente tem um problema de gasto público no Brasil, a gente tem que trabalhar esse problema de gasto público. Mas o veredito final não é meu, não é do presidente da República. O veredito final, de uma forma, é da população. O Congresso é o representante dessa população, então, nesse sentido, está levando adiante. Agora, no caso do teto, a coisa foi razoavelmente tranquila. Agora, quando a gente vai para questões mais específicas, vai ser muito difícil. Você não passa pelo convencimento da população. Eu acho difícil até que alguém se eleja com um discurso de a gente precisa fazer uma gestão austera das contas públicas. Talvez até gestão austera das contas públicas até passe no teste eleitoral, desde que você não explique do que se trata. Quando você desce para os detalhes disso, já é uma coisa bem mais complicada. Então, achar que a gente faz política econômica no vácuo não é verdade. A política econômica, de alguma forma, é moldada pelas relações políticas, como a sociedade vê isso. E a verdade é a seguinte, não foi discutido pela sociedade em momento algum. Você tem que fazer, porque não tem outra alternativa. Se o governo falar, eu não posso fazer nada, porque, afinal de contas, eu não fui eleito com esse programa, o que acontece, a gente ia ter uma baita crise. Fica com ar de um programa imposto de cima para baixo, de alguma coisa talvez resolvida ali na elite política e econômica do país? Eu acho que sim, mas eu acho que ele não foi nem imposto de cima para baixo, eu acho que a realidade impôs. Mas, não havia outra alternativa? Não tem a menor alternativa a isso. Quer dizer, fingir que esse problema não existe não vai fazer o problema ir embora. Né? Dizer que o problema do gasto público no Brasil é uma invenção, não é uma invenção minha, é questão de olhar os números. Né? Era questão, assim, quando o governo estava absolutamente paralisado com relação a isso, quer dizer, a gente viu o dólar tocar 4, a gente viu o risco país, né, o quanto você paga mais de taxa de juros para tomar dinheiro emprestado, subir para 5 pontos percentuais, que é uma enormidade, né, e com efeitos, obviamente, sobre a taxa de juros aqui dentro, efeito negativo sobre o investimento. Então, tudo isso daí, quer dizer, era um mundo dizendo para o Brasil, o mundo não é nem o resto dos demais países, assim, é a realidade dizendo para o governo brasileiro, se você prosseguir por essa senda, vai terminar em sangue, suor e lágrimas. Então, é melhor você corrigir esse rumo. Então, acho que, verdade, é um caminho difícil, a correção de rumo não deixa de ser difícil, mas é como se não houvesse mesmo outra possibilidade. Então, políticos no Brasil nunca curtiram, aliás, vamos falar a verdade, em nenhum lugar do mundo você vai ver políticos que vão bater no peito e falar, não, a gente tem que fazer um ajuste fiscal. Ninguém fica feliz de fazer isso, porque isso implica impor perdas para determinados grupos. E, aliás, tipicamente vai impor mais perdas do que gerar ganhos numa situação como essa. Então, politicamente é complicado. No Brasil é complicado, nos Estados Unidos é complicado, na Indonésia. O lado que você olhar é um negócio complicado. Então, políticos, em geral, não fazem isso. Se os políticos estão fazendo isso, é porque há uma percepção de que o problema, de fato, é grave. Nesse aspecto, assim, acho que a equipe econômica teve um papel importante em dar uma transparência para a coisa que a gente não tinha. Quer dizer, até, como você lembrou, quer dizer, o próprio Joaquim, quer dizer, há um ano e pouco atrás, ainda dizia que não, a gente ainda vai fazer superávit primário, que a gente vinha com orçamentos... É importante notar que ele era um cara do mercado, né? Ele era um cara que facilmente trabalharia numa equipe econômica como a de hoje. Que tinha mas o Joaquim sempre foi uma pessoa muito mais do setor público. Você vê, a carreira do Joaquim foi trilhada no setor público. Em organismos internacionais, enfim, um burocrata competente. Né? Mas eu via assim, o governo prometendo coisas que na prática não aconteceram. Então, acho que quando a nova equipe econômica assumiu, acho que ele teve um trabalho importante, dizer qual que é o tamanho da encrenca. Então, quando eles abriram o número, falaram, olha, nós estamos nos encaminhando para um déficit de 170 bilhões de reais. Quando a Dilma saiu, a previsão era de 65 bilhões de déficit, mais ou menos, quer dizer, mais do que dobrou. Mais do que dobrou. E a verdade é a seguinte, eu me lembro que, à época, teve muita gente que falou, não, isso aí eles estão chutando alto, né? Mas não, a gente está olhando para onde está encaminhando. Pode ser que não dê 170, mas vai ficar perto disso. Fica perto disso. Então, o estrago foi gigantesco, não dá para minorar. Professor, falando especificamente sobre o PEC do teto de gastos, porque a gente deve ter uma nova votação, pelo que tudo indica, amanhã, na terça-feira, e provavelmente vai passar também com uma certa folga, uma tranquilidade na Câmara, como, aliás, aconteceu na primeira votação, e depois, em novembro, deve passar também, mais ou menos, tranquilamente pelo Senado. A PEC foi muito criticada, principalmente depois da sua primeira aprovação, e não foi só pelos setores de saúde e educação que se dizem prejudicados, não. Muitos economistas também teceram críticas. O que você acha do texto em si da PEC, do teto de gastos? Tem algum reparo que você faria, alguma correção, ou são coisas miúdas, mínimas? Acho que minha amiga Zeina Latifi, assim, sumarizou bem. Olha,
A gente está discutindo filigrana nessa, quer dizer, então, do jeito que está, tá bom. Aliás, o outro amigo meu, Samuel Pessoa, do jeito que está, perfeito. O ótimo é inimigo do bom. Né? Então, dava para melhorar? Acho que dá. Agora, as críticas, tem críticas que falam, não, eu quero, assim, ela não é dura o suficiente, ela demora para ter efeitos. Tem uma crítica que vem, vamos dizer, de setores mais alinhados com o meu pensamento. Tem uma crítica que diz, não, isso aí vai matar o setor público brasileiro. Isso é uma mentira deslavada, né? A começar porque a PEC se aplica a um pedaço do setor público, só ao governo federal. Né? Ela não se aplica nem a governos estaduais nem municipais, que estão alegremente fora desse teto. Segundo, na verdade, num primeiro momento, né, até aumenta a despesa, né? Pode aumentar. Você tem um aumento real porque a inflação do ano passado... Exato, quer dizer, o teto para o ano que vem vai ser dado, o reajuste dele vai ser dado pela inflação desse ano. A inflação desse ano em torno de 7%, já foi arbitrada na própria PEC 7,2%, então permite que o gasto aumente 7,2%, a inflação do ano que vem é 5%, por aí, então só isso já dá um aumento de real gasto de 2%. 2%, então permite que o... então o que a gente vai fazer? Começa a fazer conta, quer dizer, a gente voltaria para os níveis de gastos de 2014, provavelmente lá por 2019 e 2020. Né? Não, 20 anos não é um prazo longo demais, não é difícil saber o que vai acontecer até difícil, lá? Claro, mas acontece o seguinte, primeiro, não são 20, são 10, né? Porque... são 10 com a possibilidade de revisão. Exato. A partir do 10º ano. A partir do 10º ano você revê esse negócio, que já tem mecanismos dentro da PEC que permitem uma revisão com uma lei ordinária, não medida provisória, ainda bem, chega de medida provisória nesse país, mas através de lei ordinária você já pode, inclusive, mexer nesse mecanismo. Então, na prática, vão ser 10 anos, eu acredito que vai ser menos do que 10 anos. O próprio presidente Temer assumiu isso numa entrevista na semana passada, depois de 4, 5 anos, num próximo governo, se o Brasil crescer mais do que o previsto, as receitas aumentarem, o próximo governo pode eventualmente rever, pode até votar uma nova PEC, nada impede que uma nova PEC derrube essa. E também, assim, a gente tinha supostamente uma lei de responsabilidade fiscal que impediria que acontecesse o que aconteceu. No entanto, né, não funcionou, e era uma lei complementar. Então, você pode falar, não, a gente poderia ter feito isso mais suave. Poderia, o risco é que não iria funcionar. Eu tenho sérias dúvidas se vai funcionar. Mas, por exemplo, tem uma crítica, aliás, do professor José Luiz Oreiro, da UFRJ, já vem fazendo essa crítica desde a semana passada, depois da aprovação em primeiro turno da PEC. Ele faz a seguinte ponderação, ele diz que a população brasileira cresce a uma taxa de 0,8%, envelhece também, portanto, os gastos em saúde vão aumentar e com o teto, os gastos em saúde per capita, né, vão diminuir. Ele defenderia ajustar os gastos na saúde pela inflação do ano anterior, mais o crescimento populacional para manter os gastos constantes ao longo do tempo. Daria para fazer alguma correção assim, nesse sentido? Dá para fazer dezenas dessas coisas. Agora, ele parte do pressuposto que piso é teto. É um pressuposto errado, porque o que a PEC estabelece é um teto para o gasto total. Já a educação e saúde, o que você fala assim, existe um piso e esse piso não vai pode ser gasto menos que isso. Nada impede que você gaste mais em saúde e educação. Porque aí quem vai fazer esse orçamento, quem vai cuidar é o parlamento, é o Congresso. E aí vai ter que eleger prioridade. Se gastar mais com saúde e educação, o cobertor é curto, vai ter que tirar de outro lugar. Perfeito, mas esse é o... Imagina a briga interna entre os lobbies, entre vários setores. Acho que essa é a parte mais interessante da PEC. Isso eu acho não é um defeito. Isso é uma qualidade. Isso é a construção da PEC. Nós vivemos, e assim, o que fala o Oreiro, é curioso, porque o Oreiro se denomina neodesenvolvimentista, né, e que, portanto, ele é um cara preocupado com a responsabilidade fiscal. O Bresser Pereira também dizia preocupado com a responsabilidade fiscal. Na hora que você vai para tomar uma medida concreta de responsabilidade fiscal, nenhum apoia. Fecha parênteses, vamos voltar para o ponto. O orçamento, quer dizer, em qualquer lugar do mundo, você, a gente tem que discutir prioridades. Quer dizer, eu tenho lá uma renda. Eu falo, eu quero um seguro-saúde melhor. Eu quero um seguro-saúde melhor, maravilha. Então, vou ter que viajar menos, né? Eu vou ter que viajar menos. Né? Eu quero colocar meus filhos numa escola parruda, bacana, então eu não vou sair fora para jantar toda noite. Então, a verdade é a seguinte, o orçamento no Brasil está em piloto automático há muito tempo. Para começar, porque... É como se tivesse dinheiro para tudo, né? Assim, 90% do orçamento você não tem o que fazer. 80% é despesa obrigatória, 10% é uma jabuticaba brasileira. Chama-se gasto discricionário não contingenciável. Quer dizer que você pode fazer... O nome é feio, né? O nome é horroroso, mas quer dizer basicamente o seguinte, você pode fazer tudo com esse gasto, exceto cortá-lo. Então, ele na prática, você não pode reduzir. Né? Ele é obrigatório também. 90% do orçamento brasileiro é pré-determinado.
E assim, como é que você resolve isso? Como é que a gente tem resolvido isso? Fácil, a gente aumenta o gasto. Então, o gasto federal era 14% do PIB em 97, quando a gente começou a acompanhar isso. Ele hoje é 20% do PIB. Isso aumentou em 6 pontos percentuais. Obviamente, isso não vem de graça. A contrapartida disso foi um aumento da carga tributária. Se for olhar mais estados e municípios, né, do caminho de 14 para 20, estados e municípios também fizeram um caminho parecido, numa proporção menor, mas fizeram. Então, o gasto público que eu estimo no Brasil, essa altura, como 2015, era fácil mais do que 37% do PIB. Eu estou falando aqui o gasto primário de União, estados e municípios. A gente gasta mais de 1/3 do PIB. Se pegar um país de renda per capita como o Brasil, não tem igual. Pode procurar, não tem igual. Não tem país com a renda per capita brasileira que gaste isso. Você tem países na Europa que gastam isso, mas a renda per capita deles é muito mais alta. Então, assim, a gente vai ter que primeiro, vai ter que definir prioridades. E definir prioridades significa devolver para o Congresso, devolver para o Parlamento, o poder de arbitrar sobre orçamento. O orçamento hoje é determinado pelo Constituinte de 88. Então, pensa assim, do ponto de vista de uma família. Eu vou lá, distribuo meus gastos, distribuição de 20 anos atrás, meus filhos estavam em idade escolar. Então, eu tinha um certo volume de gastos para ele. Né? Meus filhos não estão mais em idade escolar. Eu vou continuar gastando em educação para quê? Né? Você tem uma população que muda ao longo do tempo. A população brasileira está envelhecendo. Quer dizer, existe uma defasagem. Esse orçamento também tem que ser então atualizado. O orçamento tem que refletir, na verdade, as prioridades da sociedade. Só que a gente engessou isso de tal forma que a gente, na verdade, despiu o parlamento de uma das suas prerrogativas. O parlamento hoje discute essa fração, 10% do orçamento. E essa discussão que a gente conhece. Não, vamos fazer as grandes discussões. Quanto nós queremos gastar em aposentadorias e pensões? A gente quer gastar 40%, 50% em aposentadoria? Então não vem reclamar que falta dinheiro para saúde e educação. É isso. Então, eu acho que a beleza da PEC nessa história é de restabelecer o princípio de que existe um orçamento, que o orçamento tem que ser debatido, que não vai ser simplesmente via aumento de gasto. Que a gente já tentou isso. Devolve essa função ao parlamento, né? Uma prerrogativa que foi retirada dele há muito tempo e agora devolve essa função. Então, se esse mecanismo funcionasse, o país estava indo bem. Parece que a gente ignora a história do Brasil dos últimos 20 anos. Né? Que a gente está... Basicamente, a gente gastou mais, tributou mais. Qual que é a proposta? Não, a gente vai aumentar aqui os tributos e a gente pode gastar mais. Pô, será que essa realidade não te disse nada? Você tem 20 anos testando isso, 20 anos o país sofrendo, fora lá o período que o preço das commodities nos deu o gás. Quer dizer, o país cresce pouco e não cresce pouco por acaso. Quer dizer, opção por um outro modelo de desenvolvimento e de crescimento. Professor, eu vou pedir licença ao senhor um minutinho, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguida, não sai daí. Olá, o A Notícia está de volta com o economista Alexandre Schwartzman, que é professor do INSPER, consultor também. Professor, é interessante essa ideia de fazer o ajuste, como a gente estava conversando, sempre pelo lado das despesas, porque no Brasil sempre foi feito pelo lado das receitas, aumentando os tributos, aumentando os impostos, mas há um volume enorme ainda de desonerações fiscais que beneficiam principalmente setores da elite, privilegiados, de empresários, da indústria, e não se fala em reversão. Só para ter uma ideia, a LDO do ano que vem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mostra que isso vai consumir uma enormidade, são 280 bilhões de reais, quer dizer, muito mais do que o déficit fiscal desse ano de 170 bilhões. Por que ninguém mexe nesse arcabouço de muitos privilégios aí? Parte disso não poderia ser revertido? Acredito que sim. Acho que tem espaço para isso. Acho que foi um equívoco lá atrás quando foi feito. Foi feito assim, basicamente sem critério. E continua. Obviamente tem um lobby contra, eu acho que... Veja, seria possível fazer, mas a verdade é a seguinte, quer dizer, vamos dizer que a gente conseguisse obter mais receitas disso. O que isso provavelmente vai fazer é a gente ia ter mais despesa também. E a gente já tentou o caminho de fazer com mais receita e mais despesa. Não dá certo. Né? Acho que a nossa experiência mostra isso. Agora, passa por eu sou plenamente a favor de não só uma revisão de desoneração, mas uma forte reforma tributária no país. Não necessariamente para baixar a carga tributária, mas no mínimo para reduzir a complexidade dessa carga, que se tornou um negócio absolutamente... Não dá para trabalhar, conversar com qualquer empresário, inclusive a própria desoneração. É um negócio maluco, porque tem empresas que não sabem se elas podem ter desoneração. A desoneração, na verdade, para algumas empresas, na verdade, implicou oneração, porque elas tiveram que pagar mais imposto
do que elas pagariam em condições normais. Então, teria que rever esse negócio todo. Mas acho que esse número de 280, eu gostaria de ver com mais cuidado, me parece muito exagerado. Muito inflacionado, muito exagerado. Me parece muito grande, quer dizer, para um PIB aí de 6 trilhões e pouco é muita coisa. E tem que ver com a qualidade disso também, né? O que isso se reverte em empregos, ou recuperação da economia, ou crescimento daquela empresa. Se você dá o benefício a alguém, você tem que colher alguma coisa em troca. A gente não sabe também se esse benefício virou... Uma das minhas críticas é que não tinha, obviamente, nenhum mecanismo de medir se você estava fazendo a coisa certa ou não. Acompanhar, né, a eficiência então, você dava ali a exoneração e você não sabia se esperando que aquele empresário fosse aumentar o investimento, ou fosse manter o emprego, e claramente isso não aconteceu, né? A gente vê nos números da economia. Certamente não funcionou. Então, eu desconfio, sendo conta, provavelmente da Receita Federal, é uma regra de 3, que tipicamente a Receita Federal não consegue fazer nada mais complexo do que uma regra de 3. Então, eu diria que provavelmente está errada. Tá? Mas aí, realmente eu precisaria ver esses números com um pouco mais de cuidado. Professor, voltando àquela história que a gente tocou rapidamente no primeiro bloco de estados e municípios, né, que estão com as contas deficitárias, estão, enfim, num estado, com as contas no estado péssimo, essa PEC do teto de gasto só vale para a União, para as contas do governo federal. Como é que ficam os estados e municípios? Qual o risco de você criar um teto de gastos para a União, não criar para os estados e municípios? Naquela história de renegociação da dívida, você aprovou ali um teto, mas por apenas 2 anos, mas uma coisa que limita, que restringe muito menos do que a PEC para a União, né? Ah, sim. E na verdade, veja, os estados e municípios vinham aumentando o gasto menos do que a União. Mas nos últimos anos, de alguns anos para cá, começou um processo de expansão muito grande do gasto. Em tese não seria possível, porque o governo federal tinha feito a reestruturação das dívidas nos anos 90 e tinha amarrado os estados todos. Quer dizer, eles tinham que pagar uma certa fração das receitas e isso acabava controlando os gastos. Só que o governo, particularmente sob a gestão Manteiga, permitiu que os estados voltassem a se endividar, supostamente para fazer investimento. Na prática, foi para aumentar gasto com pessoal, particularmente. Então, que é gasto fixo, né? Então... E você não volta, isso aí. Você pôs aqui, é uma catraca, você aumentou o gasto, esse gasto não volta, porque você não consegue demitir, não consegue reduzir salário. Então, a gente evoluiu para uma situação na qual a gente tem lá, se não me engano, essa semana passada, a Secretaria do Tesouro veio com um estudo em que ela mostrou ali que, se não me engano, 8 ou 10 estados estão gastando com o pessoal acima do limite. Isso é imposto pela lei de responsabilidade fiscal. Né? Como é que isso é possível? Porque, na verdade, eles contabilizam de forma diferente. Então, você não conseguiu sequer unificar os critérios para definir. Você conta uma série de coisas, então, né? Auxílio moradia... você desconta auxílio moradia, você desconta inativo, você desconta terceirizado, você desconta, enfim... Né? Aí, quando você vai colocar tudo na conta, que foi o que o Tesouro fez, chegou lá, em caso de estados que estão gastando 3/4 da receita dele com funcionalismo. Esse estado se tornou inviável. Só que, nesse exato momento que fez uma nova rodada de reestruturação com os estados, ele, na verdade, os estados vão ter que pagar menos para o governo federal. Então, abre um espaço no orçamento desses estados para gasto. Fala, não, gasto com investimento. Não vai ser gasto com eles. Os caras estão devendo dinheiro para o funcionalismo, eles vão pagar o funcionalismo. O governo Temer não tinha que ser mais enérgico, não teria que ter cobrado uma contrapartida maior para fazer essa renegociação da dívida com os estados? Não há dúvida que deveria, né? Enfim, foi leniente. Cada um sabe onde o calo aperta, mas o fato é que foi leniente. Aí foi leniente com o próprio funcionalismo federal, né, que permitiu, na verdade, aumentos né, uma série de aumentos de salários, com o judiciário. Então, você tem ali uma série de instâncias na qual o governo cedeu a pressões. Né? Então, pressões em troca do que seria um ajuste fiscal estendido ao longo de 10, 15... Isso tudo entra na PEC do teto, né? Você gasta mais com esses servidores e mais com essas categorias, é menos dinheiro que sobra para saúde, educação, segurança e todos os outros setores que tem que caber ali. Um pedaço desses, imagino que vá, deve ter trabalhadores de saúde que recebem, isso vai entrar, mas a verdade é a seguinte, você gasta mais de um lado e sobra menos do outro. Mas acho que é importante que a sociedade tenha visão dessa troca. O recurso não é infinito. Não sendo recurso infinito, mais de um lado significa que você tem que tirar menos do outro. Professor, existe PEC do teto de gastos sem reforma da Previdência? Não existe, porque, vamos voltar lá para o nosso teto, a gente passou a ter um limite para o gasto público. A gente tem um gasto previdenciário que tem crescido, não é só mais rápido do que a inflação, tem crescido mais rápido do que o PIB. O gasto com o INSS sozinho era 4% do PIB em 97, esse ano vai para 8%. Então, praticamente dobramos ao longo dos últimos 18 anos e temos uma população que está envelhecendo, temos uma população cuja expectativa de vida
após os 50 anos está subindo, ainda bem, 53, feliz da vida de ver isso acontecendo, ainda bem que acontece na minha época. Mas a verdade é que essas pessoas continuaram se aposentando aos 55 anos. Tem muita gente com a sua idade já se aposentando, prestes a se aposentar. Isso nem deve passar pela sua cabeça, por enquanto. Não passa, nem um pouquinho. Né? Mas vai ter uma sobrevida, quer dizer, entre homens de 25 anos, mulheres é um pouco mais, né? Sorte sua aí no caso. Né? Também você está longe dessa faixa. Mas a verdade é a seguinte, a demografia está jogando contra nesse momento. Então a gente vai ter menos gente trabalhando, mais gente se aposentando, quer dizer, a nossa pirâmide etária, que era muito larga na base, estreitinha no topo, ela está ficando mais estreita na base, é mais um retângulo do que uma pirâmide. E assim, então, demograficamente, isso é um problema. Então, isso já naturalmente gera um aumento do gasto além da inflação. E tem a regra do salário mínimo, que sempre, no mínimo, protege o salário mínimo, na prática, protege, dá um pouquinho a mais, isso baliza boa parte das pensões. Então, quando a gente vai juntando tudo, a gente vê que o gasto previdenciário tende a crescer mais rápido do que o PIB, portanto, mais rápido do que a inflação. Significa que ele vai ocupar um espaço maior dentro do orçamento se nada for feito. Sem reforma previdenciária, o teto não se sustenta, porque o gasto previdenciário vai crescer tanto que você, basicamente, não vai ter condição de fazer mais nada. Que vai sobrar muito menos para o resto. Né? Vai sobrar muito menos para o resto. Quer dizer, se você... O exercício que você faz... Então, se a gente pensar quem é a favor de mais gasto para saúde e educação, tem que ser a favor da reforma da Previdência, deveria, né? Se você for pensar pela lógica, seria essa a lógica. Pela lógica seria essa. Vão dizer, não, a gente vai gastar mais para preservar tudo. É isso. Mas, assim, Previdência e INSS é 8% do PIB. Funcionalismo federal é 4%. Esses dois juntos dão 12% do PIB. 60% do gasto público no Brasil está em duas contas. Se você permite que a Previdência continue subindo, se não reduz o funcionalismo, todo o resto vai ficar espremido. Por isso que o teto vai acabar por bem ou por mal. Por bem ele acaba se as coisas funcionarem a contento, etc., a gente tiver com uma trajetória cadente de despesa, de dívida, as pessoas vão, não precisa mais, a gente tira. Ou vai terminar por mal, porque a gente não consegue fazer esse negócio funcionar, em algum momento ele simplesmente vai espanar, vai espirrar e a gente vai para uma situação em que não tem o teto, porque não tem condições de fazê-lo. Mas é uma situação bem pior, porque se nós não fizermos o ajuste fiscal, alguém vai fazer pela gente. Esse alguém tem nome, chama-se inflação. Então, a inflação vai subir demais, né? A saída é a inflação. A saída para a falta de controle do gasto público é a inflação. A gente já viu isso também. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Né? Seria voltar aos anos 80, a década de hiperinflação. Acho que não chega uma hiperinflação, mas a gente estaria certamente contemplando a possibilidade de cristalizar a inflação brasileira num patamar ali de 2 dígitos, que é mais ou menos onde você consegue, né, gerar uma espécie de equilíbrio. É o que a gente viu ano passado e que não agradou ninguém. Não, né? Ninguém fica contente. Ninguém fica contente. Todo mundo não, tem viu um pessoal que fica contente. Quem consegue se proteger não tem o menor problema com isso. Então, eu acho assim, a PEC 241 é para agradar os banqueiros. Você acha que banqueiro perdeu dinheiro com inflação de 11%? Com certeza não. Aplicou muito bem esse dinheiro, ganhou muito dinheiro com juros altos desse jeito. Banqueiro gosta de inflação baixa? Não, a princípio não, ele gosta. Vai ganhar dinheiro. Então, assim, quem não gosta de inflação alta é quem depende de salário. Então, você está fazendo o que você está, na verdade, falando, eu vou dar um jeito de ter uma estabilidade macroeconômica aqui que vai permitir que a inflação fique baixa e eu vou preservar o salário. Porque não tem nenhuma ilusão a esse respeito. Num ambiente inflacionário, quem perde é o assalariado. Né? Eu sou velho o suficiente para lembrar, mas nos anos 80, provavelmente tinha que ser um economista do PT, o Paul Singer, dizia, não tem problema a inflação, porque é tudo indexado. Vai olhar, a indexação não é perfeita. Por mais que se reajuste o salário está sempre correndo atrás do preço. É verdade. Então, porque é sempre pelo retrovisor, né? Sempre está ajustando pela inflação. Então, se a inflação está acelerando, você fica para trás. E assim, ela sempre ganha de você, né? Não dá para correr, sempre correndo atrás do rápido. E se alguém, no caso da inflação, se alguém está ganhando, se alguém está perdendo, alguém está ganhando. Um pedaço, quem ganha é o governo. O governo tem uma receita com a inflação, né, que é a desvalorização da moeda nacional, que vai para o governo. Mas um pedaço disso vai para os bancos. Então, assim, dizer que, né, quem está lutando por inflação baixa está ajudando o banco, isso é uma falácia.
Alexandre, por falar em inflação, juros, semana passada, pela primeira vez em 4 anos, o Banco Central reduziu os juros em 0,25 ponto percentual. Foi uma decisão acertada, foi tímida, foi envergonhada ainda? Poderia ter sido mais ou não? Dá para discutir intensidade, mas eu acho que é marginal a questão de discutir se poderia ser 0,25 ou 0,50. Isso não é o relevante. O relevante é que o Banco Central deu a sensação que ele vai para um processo de redução de taxa de juros. Não é reduzir 0,25 ou 50 e parar. Se fosse essa a discussão, realmente 0,25, 0,50, tudo está na decisão aí da semana passada, aí valeria muito. Mas assim, ele começou com 0,25 e muito provavelmente vai continuar a reduzir taxa de juros. Ele deu início provavelmente a um longo ciclo, a um processo de redução dos juros. Qual é o efeito disso na economia e no bolso do consumidor? Eu acho Quando é que o consumidor vai sentir isso? Parte da recuperação que acho que vem desse processo, né? Até por isso, como o processo de queda de juros deve ser um processo razoavelmente isso vai ajudar lento, a impulsionar a economia. Ele impulsiona a economia, mas com efeitos maiores já no final de 2017 e 2018. Eu acho que esse é o canal pelo qual a economia começa a recuperar. Quer dizer, quando você sinaliza que está acontecendo em alguma medida um ajuste fiscal, isso abre espaço para o Banco Central reduzir juros. E aí volta o crédito e as pessoas voltam a consumir. Exato. Alexandre, uma rápida pergunta antes do nosso pinga-fogo, nosso tempo já está terminando. Que Brasil você espera ver emergir dessa crise? E aí eu me refiro à crise em todas as suas instâncias, política, econômica, de corrupção, a Lava Jato. O que eu gostaria ou o que eu acho que vai acontecer? Os dois. O que eu gostaria era um país em que a gente, de fato, começasse a tarefa de discutir quais são as prioridades nacionais e aí, de fato, migrar para um orçamento que seja um reflexo dos problemas que o país está vivendo no momento, em que você vai colocar o recurso público aonde ele parece ser mais valioso. Um Estado menor. Não precisa ser um Estado tão menor, quer dizer, eu não acho que vai acontecer. Eu particularmente, tenho uma preferência por um Estado menor, não vamos falar a verdade, quer dizer, com esse ritmo que a gente está falando, não vai acontecer isso num prazo tão curto. Aproveitando o gancho para o que eu acho que vai acontecer, assim, eu não estou particularmente otimista com a questão de aprovação de reforma previdenciária. Você acha que pode ter dificuldades? Eu acho que pode ter muita dificuldade. Eu gostaria de me surpreender a esse respeito, né? Mas eu acho que vai ser difícil aprovar. E se não aprovar a reforma da Previdência, acho que é uma questão de tempo até esse teto deixar de existir, porque ele se torna inviável e aí quem vai resolver o problema para a gente é a inflação. Então, assim, eu estou muito com o pé atrás acerca do país. Eu cheguei a achar há 15 anos, mais especificamente há 13 anos, quando aconteceu a transição e o presidente Lula assumiu, etc., que assumiu mantendo a política econômica anterior, que o país tinha basicamente graduado, que o país tinha... não, agora a gente já entendeu... Subiu para um outro patamar, né? A gente já entendeu que certos princípios a gente não brinca. Então, inflação baixa, contas públicas... A gente vai discutir coisas que são importantes, tem uma visão mais à esquerda, que é ter mais assistência social, etc. Tem um Estado maior, que é uma visão mais liberal, vai ter um Estado menor, mas que são discussões importantes, mas que não mexem com coisas do tipo, não, inflação baixa é um valor, dívida sob controle é um valor, contas públicas em ordem. E, de fato, foi um valor no primeiro governo Lula, né? Eu acho que isso valeu durante boa parte do governo Lula, mas ele foi abandonado. E aí eu acho assim, muito fácil culpar o PT. De fato, os economistas do PT pensam muito desse jeito, tanto que o ministro da Fazenda que fez o contrário não era economista, né, Antônio Palocci, né, não se cercou de economistas do PT, porque ele realmente não tem a menor chance de sair nada que preste, né, exceção feita, no caso, ao Bernardo Api, que era do PT e é um tremendo economista, mas ele era a exceção, não a regra. O que acontece é que a sociedade talvez não compre isso. Eu acho que eu começo a pensar a esse respeito, a sociedade brasileira talvez não queira exatamente esse tipo de coisa. Acho que ela quer, é uma sociedade de meia entrada, né? Ele quer cada um que tenha seu privilégio. Né? Não é mais só uma discussão sobre tamanho do Estado, que é uma discussão legítima. Você quer mais assistência, menos assistência, mas não é privilégio. Então, a gente falou das desonerações, sim, isso é fato, mas a previdência especial para certos setores, tem uma série de subsídios que são dados para empresas, proteção, quer dizer, cada essa mentalidade que precisa cada mudar. Grupo tem o seu privilégio, seu quinhão, né? Tem seu quinhão. E aí você não consegue resolver. E eu desconfio que isso daí pode perdurar.
Acho que sim. Bom, eu vou te chamar de novo, muito antes de 1 ano e 3 meses, para a gente, espero que não confirmar todas essas previsões. Eu também espero que não. Mas conversar sobre todas elas. Vamos para o pinga-fogo rapidinho. Alexandre, só para encerrar, Lava Jato. Acho que fazendo um bem para o país. Sérgio Moro? Não, tem que tomar um certo cuidado, mas sim, acho que também tem sido mais positivo do que negativo. Supremo Tribunal Federal? Tem a dizer que veio. João Dória? Eu realmente não conheço. Aécio Neves? Como político, acho que acabou. Alckmin? É uma estrela em ascensão, infelizmente. Serra? Temer? Também não é, assim, não me deixa particularmente feliz, não. Lula? Acho que acabou. Para ele, acabou. Casa caiu, o apartamento no Guarujá caiu para ele. Dilma? Graças a Deus que a gente se livrou dela. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pela sua participação aqui no É Notícia. Obrigado. Obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora. Tenha uma excelente semana e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.